A paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos ao culto online da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, aqui da Ponta da Praia. E hoje eu, pastor Ítalo Corsini, estarei ministrando este culto para a sua vida. Nós vamos estar cultuando juntos. Hoje eu não estou gravando na igreja, estamos gravando aqui na minha residência, mas você é bem-vindo, você que me recebe todas as noites, todos os dias aí na sua casa, no seu trabalho, no seu tempo livre. Hoje eu recebo você aqui na minha casa, na minha residência, e vamos estar cultuando ao Senhor juntos. Não é uma bênção? É uma maravilha, não é? Quantas pessoas hoje não podem estar ouvindo, cultuando, mas eu e você temos a liberdade do Espírito Santo de estar cultuando o nome do Senhor. E eu quero te convidar, desde agora, a participar deste culto, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus tem algo muito especial para falar conosco hoje. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Uma palavra que vai trazer para você algumas orientações de como você passar momentos difíceis. Hoje nós vamos estar falando sobre uma passagem do apóstolo Paulo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Eu volto daqui um pouquinho com esta mensagem, mas creia que Deus vai falar ao teu coração. Eu estou bastante animado hoje com a mensagem, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Então eu te chamo para que você possa se unir em fé, em coração, no mesmo espírito, na mesma alma, que nós possamos estar envolvidos nesse clima espiritual, neste ambiente espiritual de bênção sobre as nossas vidas, tá bem? E eu quero te pedir também para que você comece a compartilhar nos teus grupos agora, dizendo: olha, já começou o culto, Deus vai falar com você. Só escreva isso, não precisa escrever muita coisa. Diga lá no seu WhatsApp, compartilhe o link e diga assim: olha, começou o culto e Deus tem uma mensagem para a tua vida. Você não vai se arrepender de estar compartilhando esta mensagem, tá bem? Nós vamos estar louvando ao Senhor, adorando a Ele, cantando um cântico para preparar o ambiente de glória, para que o Espírito Santo de Deus traga uma palavra revelada aos nossos corações. Que você aí que está me assistindo, você possa ouvir uma frase, uma mensagem, uma palavra que toque ao teu coração, que te traga orientação, que o Espírito Santo de Deus revele a situação em que você está passando e que Ele venha trazer a palavra para você no momento certo, tá bem? Vamos adorar e louvar ao Senhor. Daqui um pouquinho eu volto em nome de Jesus. Até daqui um pouquinho. História, foi assim que aconteceu. Um dia chorando e caminhando estava eu, buscando uma forma pra poder me alegrar. Vi que eu sozinho nada iria encontrar. Andando passo a passo o cansaço então chegou. Logo tropecei, mas uma mão me segurou. Vi que era um homem que me disse: aqui estou. E com autoridade me olhou e me falou: não temas, eu estou contigo. Sou o teu amigo, sou teu protetor. Não temas, eu estou contigo. Sou o teu amigo, eu sou o que sou. Vi que era Ele, o poderoso grande Deus, e em suas asas Ele logo me envolveu. Me disse: filho meu, não temas, aqui eu estou. Sou tua rocha, teu escudo e teu defensor. Te tomo pela mão, contigo eu irei andar. Te dou autoridade pra serpentes esmagar. Te envolvo em meu manto e do mal vou te livrar. Te deixo a minha paz e me tu pode descansar. Não temas,
poder. Por mais que o mal persista, não te deixarei tocar. Sou Deus, o poderoso, o grande Jeová Rafa. Eu quebro as cadeias e te faço vencedor. Removo a tua culpa e te liberto dessa dor. O hino da vitória você já pode cantar, porque eu sou fiel, agindo eu, quem impedirá? Olá, tudo bem com você? Nós vamos estar nesse momento trazendo a mensagem de Deus para as nossas vidas. Você bem sabe que quando Deus fala ao nosso coração, Ele fala primeiro ao mensageiro para que entregue esta mensagem a quem Ele destinou, Ele escolheu para ouvir a palavra. E eu tenho certeza absoluta que se você está neste momento assistindo esta mensagem, assistindo este vídeo, é porque Deus escolheu você para estar ouvindo esta palavra. Hoje eu vou estar falando sobre naufrágios da vida. É um tema bastante interessante porque nós todos sabemos que a vida é uma jornada, a vida é uma caminhada. O livro de John Bunyan, que é o Peregrino, ele cita que a vida do cristão é uma longa jornada e até chegarmos ao lugar do nosso destino, nós encontramos e passamos por várias etapas da nossa vida e encontramos vários desafios e várias dificuldades até chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Então, a vida é uma jornada. E nem sempre a nossa vida ela é feita de coisas boas. Nós, por exemplo, sofremos dificuldades, nós sofremos tribulações, nós passamos por apertos e usando o tema do naufrágio da vida, nós podemos dizer que nem sempre o mar está tranquilo, não é mesmo? Nem sempre a maré está tranquila, as águas estão mansas, nem sempre é assim. Ao contrário, nesta jornada nós sempre passamos por tempestades. E a vida também, como você sabe, não é só feita de vitórias. Porque eu sempre digo que nós aprendemos muito mais nos fracassos, nas derrotas, do que nas vitórias. Nas vitórias nós celebramos, nós festejamos, nos alegramos, mas o verdadeiro aprendizado estão nas derrotas, nos fracassos. E o crente pode ser derrotado? Pode sim. Ele pode fracassar? Pode sim. Está na Bíblia que nós vemos muitas pessoas experimentando o gosto de uma derrota, de um fracasso, mas tudo isso retirando lições de vida para que nós possamos aplicar futuramente na nossa vida e que possamos desta maneira também estarmos preparando a nossa vitória, a nossa festa, a nossa celebração. Mas no caminho nós sempre enfrentamos dificuldades, sempre podemos enfrentar tribulações e também naufrágios. E eu gostaria de ler com você hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo 9. Esta é uma experiência do apóstolo Paulo, que estava sendo levado preso para Roma. O destino do apóstolo Paulo era chegar em Roma. Deus queria
que o apóstolo Paulo chegasse até Roma. Deus tinha um plano na vida do apóstolo Paulo e o destino final da vida do apóstolo era chegar até Roma. Então, a jornada de Paulo seria e terminaria em Roma. Assim como Deus também tem um propósito na minha vida, um propósito na tua vida. Assim como Ele traça também os nossos objetivos, Ele traça os nossos destinos. Então, nós podemos crer neste momento que Deus está preparando o caminho para mim e para você, alcançarmos os nossos objetivos, alcançarmos as nossas metas. Mas Paulo, ele foi levado prisioneiro até Roma e ele saiu de Cesareia, mas ele foi levado num navio. E este navio encontrou algumas dificuldades no seu percurso. Para falar mais claramente, este navio encontrou uma grande tempestade. Foi uma junção de dois ventos, né, que eles chamavam de euroaquilão. É um vento que vinha de um lado, outro vento que vinha do outro lado, e eles se juntavam ali e formaram uma grande tempestade. E às vezes a nossa vida é assim, vem a luta de um lado, vem a luta de um outro, e quando se juntam, transforma a nossa vida numa grande tempestade, numa grande luta, uma luta pela sobrevivência, não é? Mas nós vemos alguns pontos importantes aqui, algumas etapas que poderiam ser evitadas se tivessem ouvido a voz de Deus. É claro que muitas tempestades não podem ser evitadas, assim como aquela fornalha de fogo não pôde ser evitada por aqueles hebreus, assim como a cova dos leões não poderia ser evitada por Daniel. Na nossa vida também há lutas, há dificuldades que não podem ser evitadas. Mas há lutas, e eu sempre digo isso, que podem sim ser evitadas, podem ser amenizadas. Nós temos os nossos problemas habituais na nossa vida. Mas preste atenção, veja se isso não acontece com você também. Muitas vezes nós trazemos para as nossas vidas problemas que não deveríamos trazer. Muitas vezes nós trazemos para perto de nós lutas que nós não precisávamos passar. Não é verdade? Isso não acontece? Um exemplo disso era Abraão, quando Deus falou a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Levou o seu sobrinho Ló consigo. E lá na frente não é que deu problema com o sobrinho? Não deu problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e eles tiveram que se separar? Era necessário que isso acontecesse? Não. Abraão trouxe para si um problema que não precisaria trazer até ele. E assim somos nós. Muitas vezes por não ouvirmos os avisos de Deus. Muitas vezes por não entendermos os sinais que Deus tem na nossa vida. Muitas vezes nós tampamos os ouvidos para o coração, aquilo que Deus está falando. Nós enfrentamos dificuldades que não precisaríamos enfrentar, pelo menos naquela intensidade toda. É certo que com certeza o apóstolo Paulo enfrentaria maus tempos, turbulências em alto mar por causa do navio. Naquela época era comum as tempestades alcançarem os navios, mas não precisaria ser desta intensidade toda que aconteceu. Então fica aí, já desde agora, uma das grandes lições da vida. Muitas vezes nós temos que ouvir o que Deus está falando. Muitas vezes nós precisamos parar um pouco e veja, neste cenário, no capítulo 27, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação,
pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e mais no mestre do que naquilo que dizia Paulo. Veja que interessante. O navio já tinha zarpado e ele começa a enfrentar algumas dificuldades. Eles param num determinado porto e ali o apóstolo Paulo orienta, admoesta, ou seja, chama atenção, ele avisa e ele diz: olha, está muito perigoso para navegar. Vamos ficar aqui neste porto por um tempo e depois nós vamos zarpar e continuamos a nossa viagem, porque a viagem corre o risco de ter muitos danos, não só para o navio, quanto para a carga, mas também para as nossas vidas. Veja que o apóstolo Paulo é avisado pelo Espírito de Deus, que lá na frente algo acontecerá. E ele avisa o centurião, ele avisa o piloto, ele avisa o mestre do navio, mas a Bíblia diz que o centurião que comandava o navio, ele cria muito mais no piloto e no mestre do que nas palavras do apóstolo Paulo. E não é assim que acontece nas nossas vidas. Quantas vezes nós damos ouvidos para conselhos de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus? Podem ter experiência, podem ter vivência, mas não têm o Espírito Santo de Deus para aconselhar. E aqueles homens naquele navio, eles estavam buscando um porto melhor, um lugar melhor para que eles pudessem passar o inverno. Eles não queriam passar naquele porto em que estavam. Por quê? Porque aquele porto era incômodo. Ele não era hospitaleiro. Ele não tinha alguns privilégios para as pessoas do navio. Então eles não quiseram ficar parados ali naquele porto incômodo. Presta atenção o que o Espírito de Deus está falando. Quantas vezes nós nos sentimos incômodos em determinadas posições, em determinadas circunstâncias, em determinados lugares. E o nosso íntimo, o nosso ser, começa a falar conosco: vai avante, siga adiante, vai para um lugar mais tranquilo, vai para um lugar mais cômodo. É da natureza humana buscarmos uma segurança maior. É da natureza humana buscarmos portos mais seguros, não é verdade? Nós não queremos ficar incomodados com certas circunstâncias. Nós não queremos ficar em posições que muitas vezes nos causam incômodos, e talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando com você neste momento. Quem sabe Deus está falando ao teu coração que se encontra numa situação incômoda no ambiente familiar, incômoda no ambiente financeiro, incômoda com o relacionamento com determinada pessoa, e você quer avançar, você quer sair, mas aquele era o momento em que o apóstolo Paulo estava falando assim: olha, vamos ficar aqui um pouco mais de tempo, porque se nós continuarmos a viagem, nós vamos correr riscos de dano para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Às vezes, meu querido e minha querida, é muito bom nós pararmos um pouquinho e ouvirmos a voz de Deus. Aquele seria um tempo de tranquilidade, de descanso, mas também um tempo para se preparar, ouvir o que Deus queria fazer, ouvir o que Deus queria falar.
E às vezes nós precisamos deste tempo, ainda que o porto seja incômodo, ainda que um porto não tenha as comodidades que nós estamos acostumados, não seja convenientemente para nós, mas muitas vezes na nossa jornada nós temos que parar, acalmar a nossa alma, acalmar o nosso coração, ficar quietinho e ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Por isso é que Deus, em outra passagem, manda Elias até o riacho de Querite. Para quê? Para que ele possa sim beber água do riacho, mas também que ele possa ter um tempo de águas tranquilas, sair um pouco daquele barulho, sair um pouco daquele universo de pessoas falando, de pessoas comentando, e Deus manda ele para o riacho de Querite e ali alimenta ele, dá a ele de beber, até que o riacho vai se secando e Deus manda ele para outro lugar, para que possa chegar verdadeiramente no lugar aonde Deus queria levar. E não acontece diferentemente aqui com Paulo. Paulo está dizendo, olha, se nós continuarmos agora, nós vamos ter problemas, porque a navegação não está boa, não está propícia. Deus tem um tempo para todas as coisas. Às vezes Deus quer que você avance, Deus quer que você marche, mas às vezes Deus quer que você espere um pouquinho, tome fôlego, recupere as forças. Não é verdade que muitas vezes estas circunstâncias incômodas, elas começam a absorver a nossa força, a tirar a nossa força? Não é verdade que muitas vezes você num dia está bem, no outro dia você se sente fraco, desanimado, cabisbaixo, abatido, porque nós precisamos de um tempo, muitas vezes, para recuperar as nossas forças, para ter um tempo de tranquilidade, aleluia, com Deus, para ter um tempo de ouvir o que Deus quer falar. Era isso que o apóstolo Paulo estava admoestando aquelas pessoas, mas aquelas pessoas criam mais no piloto, no mestre, do que no apóstolo Paulo, que estava cheio do Espírito Santo. Mais do que ninguém, Paulo queria chegar ao seu destino, mas queria chegar ao seu destino no tempo certo, no tempo preparado por Deus. Mas aquelas pessoas confiavam na sua experiência, aquelas pessoas confiavam na sua própria mente, nos seus pensamentos, na sua própria cultura, na sua própria vivência. E aquelas pessoas não queriam ficar naquele lugar incômodo. Vamos agora e vamos, quanto mais rápido pudermos, sair deste porto, sair desta situação incômoda. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Muitas vezes Deus quer que nós fiquemos algum tempo nesta situação incômoda. Veja que quando Deus mandou o povo de Israel para ficar em frente, acampar em frente ao Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que eles ficaram um tempo ali. Um tempo acampados ali. Para quê? Para que tomassem forças. Para que recuperassem a sua força da jornada que eles tinham vindo. Assim aconteceu com Josué. Antes de passar o Jordão, Deus não manda para que eles viessem, acampassem diante do Jordão. Por 3 dias eles ficaram ali antes de atravessar o Jordão. Para quê? Para se santificarem, para orarem, para poderem ter um tempo de ouvir a voz de Deus, não é mesmo? Aqui está acontecendo a mesma coisa e é isso que Deus está falando aos nossos corações. Você precisa de um tempo para recuperar as tuas forças, ainda que o porto seja incômodo,
ainda que a circunstância esteja apertada, este não é o teu destino, mas é o tempo que Deus está propiciando a você, para você buscar mais a presença de Deus. Meu querido, muitos não entenderam. Neste tempo em que nós estamos vivendo, aonde nós temos que ficar isolados muitas vezes na nossa casa, com a nossa família. Muitas pessoas acharam isso muito bom no começo. Olha, nós vamos ficar mais perto da família, que bênção, Deus está fazendo isso, e depois isso vai passar. Mas a situação se demorou, a situação se tardou, e muitas pessoas, ao invés de aproveitarem este tempo para ouvirem a voz de Deus, para buscarem estratégias de Deus para fazerem e para continuarem a sua viagem, não tomaram este tempo, passaram este tempo em casa discutindo com a família, não fazendo nada, ligado na televisão, com os seus afazeres, atribulados, e saíram avante para o seu destino, para aquilo que Deus preparou, mas não era o tempo. E aí estão o quê? Estão como pessoas perdidas no meio desta tempestade. Mas você que está ouvindo esta palavra, tenha calma. O Espírito Santo te diz, tranquilize-se, vamos ficar um pouquinho aqui neste morto, ainda que seja incômodo, aleluia, como Deus revela a palavra, não é mesmo? Fique um pouquinho mais neste porto. É incômodo, Deus sabe, mas é neste porto que você vai tomar fôlego, é neste porto que você vai se fortalecer, para que você, quando sair, avance em direção àquilo que Deus te prometeu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vejamos o que aconteceu neste tempo. Nós vemos que eles não prestaram atenção nos sinais. E no versículo 20 diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Veja que quem escreve isso é Lucas. Lucas está acompanhando o apóstolo Paulo nesta viagem e está escrevendo. E ele está dizendo assim: olha, que interessante, chegou o momento em que nós saímos daquele porto incômodo e nos alcançou, nos sobreveio uma não pequena tempestade, uma tempestade enorme. E eles por muitos dias não conseguiam mais olhar as estrelas e nem o sol. Por quê? Os navios antigamente, eles se guiavam, os comandantes, pelas estrelas, pelo posicionamento do sol. Quando o sol se escondeu, quando as estrelas foram encobertas, eles ficaram perdidos no meio da tempestade. E é isso que Deus queria evitar para que eles passassem. E a Bíblia diz que eles perderam toda a esperança de se salvar. Veja que frase forte essa. E não tem vez que você está no meio da tempestade e não lhe acaba a esperança. Vamos ser sinceros, não vamos ser religiosos. Nós não somos super crentes, nós não somos super homens. Você não é uma super mulher, um super homem. Não, você tem os teus momentos também, aonde lhe falta a esperança, não é mesmo? E a Bíblia diz que faltou-lhes a esperança, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. A situação estava tão difícil que acabou-se a esperança daquelas pessoas, porque eles estavam no meio da tempestade, quem sabe
Este não é você, que está no meio de uma tempestade, num encontro de dois ventos, e que isso trouxe como resultado uma tempestade na tua vida, que você perdeu o rumo, você perdeu o caminho, você não tem por onde mais se guiar, você está perdido, você está totalmente desequilibrado, desequilibrada, você está perdido no seu rumo, não sabe o que fazer, você mesmo tem dito, eu não sei mais o que fazer, porque a tempestade é grande, assim estavam eles ali. Mas veja, o que diz no versículo 22, mas agora, veja que Paulo toma a palavra e diz, mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Eu acho interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, haverá perdas, sim, haverá perdas. Por que haverá perdas? Uma, porque eram para eles terem aguardado naquele porto incômodo e eles saíram, continuaram. Então, cada vez que você desobedece, cada vez que você sai do lugar aonde Deus te colocou, tenha certeza absoluta que haverá perdas na tua vida. Segundo lugar, é comum numa jornada nós sofrermos perdas. Quem de nós não sofreu perdas? Perdas materiais, perdas que faziam parte da nossa vida, perdas de entes queridos que amamos, mas perdemos, perda de emprego, perda de posição social. Quem de nós nunca sofreu perdas? Todos nós. É natural que em uma jornada você perca alguma coisa. E eles estavam sem esperança. Mas porque a esperança que eles tinham perdido era da própria vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Deus pode permitir que você perca algumas coisas, mas você não vai perder a tua vida. Aleluia. Enquanto Deus tiver um propósito com você. Glória a Deus. Enquanto Deus te quiser em um determinado lugar, enquanto Deus traçou uma meta, um objetivo, um destino para você chegar na sua vida, você pode perder muitas coisas nesta caminhada. Você pode perder muitas coisas nessa jornada, mas tenha certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele te falou. Ele vai te colocar naquela posição. Ele vai te colocar naquele lugar. Ele vai te colocar naquela circunstância. Por quê? Porque na vida tem perdas, mas a tua vida não faz parte desta perda. Será que eu vou morrer? Será que eu vou terminar a história aqui? Será que eu vou morrer nesse navio e não vou chegar a Roma? Não, veja que o apóstolo Paulo diz, tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Veja por quê? Porque esta mesma noite, aleluia, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, aleluia. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus. Paulo está falando, Jesus me visitou. É por isso que eu estou dizendo, nós vamos chegar ao destino. Nós vamos chegar aonde Deus quer que chegamos. A nossa vida não será tocada. Haverá muitas perdas. Sabe por quê? Porque Jesus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me falou esta noite, aleluia, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, aleluia.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Não temas, Paulo. Não temas. Não tenha medo. Sabe por que Deus está falando isso? Não temas. Sabe por quê? Jesus disse a Paulo, porque eu quero que você chegue até Roma. Diante de César. Eu quero que você chegue lá. Eu tracei, eu estabeleci isso na tua vida, Paulo. E não é tempestade nenhuma que vai criar obstáculos ou impedimentos para que você chegue aonde eu quero que você chegue. E Deus está falando isso com você. Por isso que é lindo quando a mensagem é revelada, porque a mensagem vem de encontro com o nosso coração, de encontro com a nossa vida. Aleluia! Não temas! Não tenha medo no meio desta tempestade. Aleluia! Oh, glória a Deus, eu estou me segurando aqui. Aleluia! Porque eu me alegro quando o Espírito Santo de Deus fala conosco. Não tenha medo nesta tempestade, homem. Não tenha medo nesta tempestade, mulher. Porque importa que você esteja no lugar que eu preparei para ti. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque assim Deus quer. Tem perdas na tempestade, não tem? O navio balança. Às vezes perde-se toda a esperança, mas não vai ser uma tempestade que vai impedir o propósito e o plano de Deus. Aleluia. Vamos caminhando já para o final da mensagem. Versículo 29 diz: e temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa por 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Veja, chegou numa situação que o navio ia dar de encontro com as rochas. O que eles fizeram? Lançaram as âncoras. E aqui está uma palavra de sabedoria para a tua vida. Há momento na tempestade que nós precisamos lançar as nossas âncoras. E âncora fala de firmeza, de segurança. E isso só quem pode oferecer é Cristo. O Espírito Santo está dizendo para você: lança a tua âncora agora. Lança a tua âncora. Joga a tua âncora. Aleluia. Firme, bem. Esteja firme. Como? Onde? Em Cristo. Em Deus. É momento de você estar firmado em Deus. É na tempestade que é o momento de você lançar a tua âncora e firmar-se em Deus. Senão você vai perder muita coisa. Senão você vai ser levado de um lado para o outro, de um lado para o outro, e vai continuar sem esperança. Firma agora a tua esperança. Lance a tua esperança em Deus neste momento. Aleluia. É momento de lançar a âncora. É momento de se firmar em Deus. Você tem se distraído e se distraído com tantas coisas. Você tem olhado para o vento, você tem olhado para a tempestade, você tem olhado para as perdas. Mas você não tem lançado a tua âncora. Lance a tua âncora. Cristo é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Aleluia. A âncora. Lança agora. Se firma na oração. Se firma na palavra.
Se firma os teus ouvidos em ouvir a voz de Deus. Você tem deixado de lado, em segundo plano, a tua vida com Deus. E Deus está te admoestando neste momento. Não temas, tome cuidado. Lança a tua âncora agora. Busque mais a minha presença. Leia mais a minha palavra. Tenha um tempo durante o teu dia para você firmar a tua âncora. E aí você estará firmado, estará seguro. E para concluir, você sabe o final desta passagem? Todos aqueles homens se salvaram. Não se perdeu uma só vida. Lucas, ele cita até o número das pessoas que foram salvas. Se eu não me engano, 276 pessoas que entraram naquele navio, que passaram por uma não pequena tempestade, mas que foram socorridos pelo propósito de Deus na vida de Paulo. Eu gostaria de ler com você agora no capítulo 28, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E havendo escapado, não souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Veja, eles saíram daquela tempestade com frio, com fome, com necessidades. Mas a Bíblia diz que houveram pessoas que usaram de não pouca humanidade, ou seja, acenderam uma fogueira e colocaram neles abrigo por causa do frio e a chuva que caía. Veja o versículo 13: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou seja, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Eu quero te chamar a atenção para concluir esta mensagem. A primeira coisa de que Paulo fez quando desembarcou naquela ilha, sabe o que? Ele foi perto da fogueira. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi perto do fogo. Ele foi se aquecer no fogo. A melhor coisa que nós temos depois de sair de uma tempestade, com frio, molhados, cheios de percas, cheio de prejuízos, sabe o que? Estar perto do fogo. Aleluia. Lembre-se que quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, sabe que onde ele estava? Acolhido perto do fogo. Sabe que Jesus, quando encontra com os discípulos, estava com uma fogueira acesa para receber os peixes que os discípulos trariam. Jesus já estava ressurreto. Aleluia. E ali, ele come com os discípulos e convida os discípulos para estarem perto da fogueira, perto do fogo. Esse é o tempo de se achegar perto do fogo, querido.
o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus. É tempo de chegar perto da fogueira. Aleluia. É tempo de estar. Veja o que o Espírito Santo está dizendo para você. É tempo de se achegar na fogueira. É tempo de se aproximar do fogo. O fogo é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quando Paulo estava perto e se aproximou do fogo, uma víbora saiu e se enrolou no braço de Paulo e picou a Paulo. Aqueles homens ficaram assombrados, falaram: já esse homem é um azarado mesmo, né? Este homem é um amaldiçoado, porque ele se livra da tempestade e quando ele se chega perto do fogo para se aquecer, uma víbora vem e o ataca. Certamente ele deve morrer. E assim é que acontece quando você está próximo do fogo. Quando você está próximo, buscando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, com certeza vai sair víboras que vão tentar te atacar e vão dizer: não faça isso, não é tempo para isso. Eles vão começar a picar você com o veneno do inimigo, o veneno que mata a alma e o coração. Eles vão falar de você, eles vão te criticar. Por quê? Porque você está se achegando ao fogo. Aleluia. E quanto mais você se achega ao fogo, quanto mais você se aproxima do fogo, mais víboras saem para quererem te atacar. Mas veja que aquela víbora saiu, atacou a Paulo, e Paulo sacudiu a mão e nenhum mal aconteceu a ele. Sabe por quê? Porque ele estava perto do fogo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, aleluia, e porque Deus tinha um propósito. Ele saiu da tempestade, ele foi para perto do fogo, a víbora chegou perto dele, mas ele sacudiu a sua mão e nenhum mal lhe aconteceu. Prepare-se, meu querido, porque na tua jornada não é somente a tempestade, você vai ter encontro com víboras por aí. Víboras que te atacam com venenos, víboras que te atacam com palavras. Para o quê? Para destruir a tua alma, para matar a tua esperança, para criticar você. Esteja ciente disso. Quanto mais perto do fogo você chega, mais víboras estarão saindo para te atacar. E vão dizer: o teu lugar não é aí. E vão dizer: olha, deixa disso. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nenhum mal te fará se você estiver perto do fogo, cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém? Eu vou concluir esta mensagem com este texto, dizendo que nenhum mal aconteceu a Paulo. E ele chegou ao seu destino, Roma. Você sabe da história. Aqui nós estamos no capítulo 28, último capítulo de Atos dos Apóstolos. Foi uma das últimas passagens que Atos dos Apóstolos revela. Mas Paulo chegou ao seu destino. Assim como eu profetizo sobre a tua vida, que Deus vai te colocar no lugar aonde Ele quer e pelo qual você foi predestinado para estar. Predestinado por Deus, prometido por Deus, aquele que cuida de você, aquele a quem você serve, aquele que é teu dono, o teu Senhor, te levará. Isso não vai impedir que as tempestades ocorram, mas com certeza o Senhor te colocará
na posição que Ele prometeu. Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus, eu, pastor Ítalo Corsini, me despeço de você com a graça e com a paz do Senhor. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso falar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso falar. Mestre, vem me ajudar. Eu conto contigo, Senhor. Aleluia. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso falar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso falar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso falar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, aleluia, Senhor, o teu nome toda língua confessará. Jesus, de te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso falar. Não vou naufragar. Só
nós chegamos em mais um final dos nossos cultos, um fim que, com dor no coração, nós terminamos este culto, porque a presença do Espírito Santo se fez tremendo neste ambiente. Foi algo maravilhoso. E eu tenho certeza que você sentiu esta presença também. Mas eu quero orar por você neste momento. Esta é a oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé levantará o doente e lhe trará cura. E eu quero orar por você, para você que está no meio da tempestade, para você que está tentando se chegar perto do fogo, para você que saiu do porto incômodo, não parou para ouvir a voz de Deus, está perdido nesta tempestade, nesse encontro de ventos, está ventando sobre a tua vida, mas o Senhor te disse hoje, não se preocupe, pode haver perdas, mas você estará no lugar aonde eu quero que você esteja. E eu vou orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa agora a cada um daqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Eu te apresento a cada um deles. Assim também como eu apresento a minha vida diante de ti, Senhor. Porque tu tens falado hoje de maneira poderosa. Senhor, nós neste momento fazemos uso da tua palavra. A palavra que o apóstolo Paulo disse, não temais, porque o anjo de Deus, a quem eu sirvo, aleluia, a quem está comigo, me diz que haverão perdas, mas as nossas vidas serão protegidas, em nome de Jesus. Que esta palavra profética seja sobre a tua vida, que todo mal seja curado, que toda enfermidade seja retirada da tua vida, que toda víbora seja lançada fora do teu caminho e que você possa sacudir o teu braço e lançar fora esta víbora, porque nenhum mal acontecerá contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.